Olá, comunidade ACCA. Estamos de volta com o segundo episódio com a Annelise. E no primeiro, ela vai falar de coisas muito importantes que afetam a sua vida, né? A questão do agrotóxico, a questão do agronegócio, a questão das relações, do modo que produz os alimentos, como que isso vai nos adoecendo. E, de repente, que a gente acha que não está nem aí, mas o pratinho do arroz e o feijão diário pode estar cheio de veneno. E aí a gente terminou o primeiro bloco, ela explicando como que isso acontece na rotina da população da Amazônia, que vem sofrendo isso de fato. Então, mas antes dela continuar, porque eu cortei o pensamento dela no outro bloco, vamos passar um doc que nós fizemos. A violência nem sempre grita. Às vezes ela chega em silêncio. Ela chega na água com um gosto estranho, no vento que muda de direção. Chega na escola quando uma criança não consegue respirar direito. E chega no posto de saúde quando o sintoma volta e volta. E ninguém consegue fechar o diagnóstico. Porque tem adoecimento que não cabe na ficha. Tem adoecimento que é projeto de território. Quando o território vira negócio, o corpo vira consequência. Chamam de progresso, mas quem vive onde a fronteira avança sabe. O preço não aparece na propaganda, ele aparece no corpo. E aparece primeiro em quem sempre carrega mais, as mulheres. Porque são elas que seguram o cotidiano quando tudo falha. Elas que cuidam da água, do alimento, da casa. Elas que sustentam a vida quando a vida vira risco. Elas que viram rede quando o mundo vira ameaça. Ecofeminismo é nome para uma evidência antiga. Quando a terra é tratada como coisa, alguns corpos também passam a ser tratados como coisa. Por isso, hoje a gente recebe Annelise Rosetal Figueiredo, uma pesquisadora que escolheu escutar o território por dentro, a partir de quem sente, no dia a dia, o que significa viver cercado por monocultura, pulverização e, muitas vezes, silêncio. A pergunta que guia essa conversa é simples e insuportável. Quem paga o preço desse modelo? Quem respira o que não escolheu? Quem bebe o que não pediu? Hoje, a gente vem disputar a ideia de saúde. Saúde como direito, como território vivo, como decisão coletiva. Porque não existe cuidado individual para um veneno que é estrutural. Esse é o nosso chamado, olhar o que tentam normalizar, nomear o que tentam esconder e lembrar. Dado pode virar proteção quando vira comunidade, coragem e ação. Esse é o Vozes que Giram o Mundo. E hoje, com Annelise, a gente vai falar do que quase nunca deixam aparecer. O corpo, o território e quem está pagando essa conta. Eu quero aqui, né, parabenizar a Márcia, que é a autora desses docs, e o Otaí, que está aqui também no nosso time para ajudar a gente a produzir esse conteúdo, né? Um braço novo que chega para nos fortalecer. E eu quero aproveitar o gancho da sua fala no final do primeiro bloco, quando você fala sobre acesso, né? Acesso às políticas públicas que já estão consolidadas no Sul e Sudeste e que a região Norte ainda carece muito. E como essas narrativas do agronegócio, do agrotóxico, acaba entrando na vida dessas pessoas. E quando você me fala de acesso, me vem a questão das mulheres, né? Grande maioria das mulheres são essas lideranças que ocupam esse território, né? Então, a questão do ecofeminismo, né? Porque historicamente, quando a terra vira recurso, né, recurso usado para exploração de pessoas, exploração do território, exploração de tudo que aquilo pode gerar, de tudo que aquele território pode proporcionar, alguns corpos eles se tornam suportáveis, né? E as mulheres acabam sendo esses corpos aí que estão sendo explorados para virar recurso financeiro na mão dessas pessoas que detêm esse poder e que vendem essa narrativa do agronegócio.
O que esse olhar revela no caso do agronegócio? Queria que você explicasse melhor para a gente a respeito disso e como o ecofeminismo entra nessa história. Bom, que bom retornar aqui com vocês. É muito interessante a gente perceber a relação das mulheres com o território, no que a gente chama muitas vezes de corpo-território, né? É uma outra relação, é um outro processo de identidade que as mulheres têm com esses lugares, que elas observam o território como uma fonte não só de moradia, né? Mas de pertencimento, de lazer, de produção de alimentos e de produção de cuidado. E aí, quando a gente pensa, né, nos impactos do agronegócio na vida dessas mulheres, a gente pode pensar desde o mais sensível, do mais direto, né? Se você tem o marido de uma dessas mulheres que trabalha pulverizando agrotóxico nas lavouras e utilizando EPI, né? Que não é certamente uma realidade em muitos casos, mas utilizando EPI, tudo certinho. Quando ele chega em casa, quem é que vai lavar esse EPI? Existe EPI para quem lava EPI? Né? Então, a gente tem assim, um problema direto das mulheres que vão lavar essas roupas que estão contaminadas com agrotóxico e muitas vezes elas vão ser intoxicadas sem intenção, né? Diretamente ali por causa desses agrotóxicos. Para além disso, a gente vê ali uma questão das pessoas que vivem no entorno dessas lavouras, e aí nós temos não só as mulheres que estão diariamente na sua roça, produzindo o alimento, cuidando ali dos animais, cultivando plantas medicinais para o cuidado de toda a família e toda uma coletividade, né? Isso também é uma coisa muito interessante aqui na Amazônia, a forma como as relações sociais se dão, né? Fazer um comparativo que eu adoro, que o goiano vai entender muito bem. Em Goiânia a gente faz a pamonhada, né? Reúne aquelas várias pessoas para fazer todo um processo para produzir um alimento que depois vai ser compartilhado, dividido, dado, né? E aqui a gente tem a farinhada, que ela vai do processo desde o cultivo da mandioca, da macaxeira, até depois a produção da farinha, que é um processo coletivo que dura, às vezes, alguns dias e que reúne várias pessoas. Né? Então, a gente tem um fortalecimento do senso de coletividade, de comunidade e de pertencimento no território. E quando você tem um lugar desse do lado de uma lavoura de soja, a gente tem prejuízos diretos quando a roça de mandioca é acidentalmente, entre aspas, pulverizada com agrotóxicos por causa de uma deriva, que é quando o agrotóxico não cai no alvo, mas ele cai por conta do vento, por conta de outros processos na lavoura vizinha. E aí a gente vai ter a perda da produção familiar e a gente vai ter um impacto em todas essas relações sociais e relações de cuidado, né? Nós temos as mulheres que elas são, sim, a fonte de renda, o sustento financeiro da família, porque elas produzem não só o que elas vão comer, o que elas vão se alimentar, mas elas também comercializam isso, né, gerando toda uma renda. E quando elas adoecem, ou quando qualquer pessoa dessa família ou dessa comunidade adoece, as mulheres vão ser as primeiras que vão se encarregar do cuidado, e muitas vezes, quando elas adoecem, todo o restante da família também vai ser prejudicado, vai ser impactado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu penso que a denúncia ela é extremamente importante, não é só uma denúncia, né? São pesquisas e vivências sobre isso, né? Mas eu queria saber, por exemplo, qual é a saída que vocês estão encontrando para isso? Né? Eu penso que porque da forma que chega, e eu sei que é dura, eu sei, eu estudo, eu vejo isso também, mas parece que não há saída, né? Esse modelo ele é devastador, é só olhar, por exemplo, você não quer ver gente, você olha para a monocultura, não tem uma pessoa ali, aquela paisagem monótona, sem nenhuma diversidade, sem nada, né? E aí eu fico pensando, eu queria um pouco
Você falou em cadeia de produção, você falou da farinha. O que está sendo feito? Porque eu penso que há ação, porque tem um monte de pessoas no Brasil inteiro que está vivendo isso e vive isso. Né? Nós vamos dia 7 de março, nós somos, que o programa vai ao ar depois, lá em Canudos, com as guerreiras de Canudos, lá no acampamento do MST, que faz um trabalho espetacular. Então, eu acho importante para mostrar a ação delas. Eu queria ouvir um pouco disso de você. É muito importante essa pergunta, porque nesse tema que eu trabalho, a gente sempre faz muita denúncia e acaba dando aquela sensação de impotência, né? Aquela sensação de que não tem o que fazer, as forças são muito desiguais, né? O outro lado tem muito dinheiro, tem muito poder político, então, assim, é aceitar e minimizar os problemas. Mas isso é uma estratégia, né? É uma estratégia para que a gente acredite que não é possível ser diferente disso. E viver na Amazônia mostra para a gente que é possível sim, existem outras cosmovisões, existem outras formas de viver e que precisam ser reconhecidas, conhecidas, né? Faço um convite para que as pessoas saiam de Goiás, saiam de Goiânia, visitem a Amazônia, mas com tempo, né? Tentem olhar com outros olhos esses lugares, mas também visitem as regiões mais ditas periféricas, aí mesmo, né? Aí dentro de Goiás mesmo. Porque existem muitos movimentos que já estão se reunindo. As mulheres, elas se despontam nesse movimento, elas são mais corajosas, eu acho que elas percebem muito mais os problemas e os caminhos. E acho que elas pensam, a gente já vive uma situação muito complicada, então vamos lutar, né? O que a gente sempre fez. E a luta aqui, ela não é uma alternativa, né? Ela é um caminho. Então, a gente precisa primeiro enfrentar essa estratégia de apagamento de outros mundos possíveis. E de anúncios dentro da agroecologia, né, que vai estudar um pouco mais essas relações das pessoas com a natureza ou com a produção de alimentos. A gente tem a agroecologia, convido quem estiver ouvindo, né, quem estiver vendo, assistindo a gente, a pesquisar sobre agroecologia, muito além de pesquisar sobre alimentos orgânicos, mas envolver essa questão de solidariedade, de justiça, né, com relação ao cultivo dos alimentos e os movimentos que estão se formando em torno disso. Aqui nós temos, por exemplo, o movimento das mulheres trabalhadoras rurais, de diferentes regiões, tanto de Santarém, quanto de Belterra, quanto de Mojuí dos Campos, né, que são municípios aqui do oeste do Pará, onde elas procuram produzir os alimentos de uma forma justa, de uma forma solidária, coletiva, né? A partir do que já existe na região, então você não encontra aqui alimentos que são típicos de outras regiões, existe um fortalecimento dessa cultura local também, e que as mulheres, elas fazem esse movimento e elas ocupam os espaços nas feiras agroecológicas, nas feiras que tem nos bairros, né? Então, isso é uma coisa que acho que ela é palpável para todas as pessoas, que você quer perguntar? Interagir mesmo, porque assim, isso, a gente vê essa, né, Bruna? A Bruna também é muito ligada nos movimentos, na coletividade quilombola, indígena e tal. E porque não é só a questão da saúde, a gente está com aquecimento global, a gente está com calor excessivo. Não tem como não chegar na gente. Eu não tive a coragem de interromper, mas eu ia falar sobre isso, né? Nesse tempo de crise climática que nós estamos vivendo, as mulheres sendo as maiores impactadas, né? Por conta das desigualdades de gênero que já existem e também por serem nós, né? Elas e nós, mulheres, porque também somos as principais cuidadoras, como você disse na sua fala, né? E que por estar nessa função de cuidado acaba despertando para a necessidade de lutar. Eu queria saber de você, para além das mulheres da Amazônia que estão aí fazendo um trabalho excelente de agroecologia, preservando a nossa floresta, o que nós, de longe, daí podemos fazer para preservar esse bioma e o bioma também das nossas regiões, que
mas o bioma da Amazônia que é responsável aí pelo equilíbrio assim do planeta inteiro, né? E só mais um adendo, que como essa cosmovisão, ela pode ser difundida também. Porque eu penso, eu venho da academia também, você está na academia, e esse lugar é de disputa também, né? Então, gente, existe outras formas de vida, onde a gente adoece menos, onde a gente é mais solidária. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Vai E lá. eu acredito que essas formas de vida só trazem, elas só nos beneficiam porque elas conseguem enxergar o todo, né? A Não é integração. segregadora. Exatamente. Então, eu tenho feito uma reflexão interna, assim, sobre o nosso próprio modo de vida, né? Às vezes a gente trabalha para consumir algo, e aí para consumir algo a gente precisa trabalhar mais para a gente conseguir mais dinheiro, e o trabalho acaba sendo o fim e não o meio para a gente atingir ali um bem-estar e uma qualidade de vida, né? Então a gente precisa repensar essa lógica capitalista, né, que faz a gente pensar que trabalhar é o que enaltece o ser humano, né? Quando a gente também precisa se divertir, a gente também precisa de tempo para a gente se relacionar com as pessoas, para a gente ler um livro, né? Eu lembro de um título de um livro, quando eu estava no ensino médio ainda, que era O Ócio Produtivo. Quantas ideias boas a gente não tem quando a gente está caminhando, quando a gente está tranquila, dormindo bem, né? Quantas coisas mirabolantes, quantas invenções, né? O próprio Newton sentado debaixo de uma macieira, né? Bem desenhado isso, que teve uma grande ideia. Então a gente precisa ousar ir contra esse sistema que vai tentando cada vez mais fazer a gente ficar escravo do tempo, porque isso vai influenciar, por exemplo, nas escolhas de alimentos que a gente faz. Para eu conseguir trabalhar muito e ser produtiva, eu preciso ir no supermercado, comprar rapidamente algo processado, ultraprocessado ou congelado, né, que eu consiga fazer rapidamente no micro-ondas e que eu não tenho ideia de onde esse produto veio, como ele foi produzido, né, a que distância ele foi produzido e quem se beneficiou com a produção dele, com a comercialização dele. Quando eu começo a questionar tudo isso, eu começo a valorizar justamente a produção da agricultura familiar. Eu começo a querer conversar com o feirante para saber quais são as dificuldades que ele enfrenta, como é que eu posso me envolver numa produção de alimentos que é mais justa, que é mais segura, né? Não só para mim, enquanto consumidora de um alimento, mas também para quem está produzindo e para quem vive naquele território. Então, assim, a responsabilidade das pessoas, não só as daqui, mas as que estão em outras regiões fora da Amazônia, tentar compreender um pouco mais o que acontece fora do seu próprio quintal, né? Ousar conhecer movimentos sociais, canais, né, influenciadores. A gente está muito nessa era digital agora, teve até um episódio falando um pouco sobre isso aqui do videocast, mas a gente tem que se aproveitar um pouco dessa tecnologia para conhecer, furar a nossa bolha e conhecer outros modos de vida. Nós temos influenciadores indígenas que estão divulgando coisas, né, modos de vida de dentro das aldeias. Como é que a gente faz para conhecer isso, conhecer a realidade e aí se posicionar? Agora mesmo, neste momento, né, a gente está tendo uma grande mobilização, que eu não sei o quanto isso está sendo divulgado, né, fora aqui da Amazônia, mas para o Brasil, que diz respeito à privatização dos rios aqui na Amazônia. Né, o Rio Tocantins, o Rio Madeira e o Rio Tapajós, que é o nosso rio aqui mais próximo da gente. E aí esse projeto, né, um decreto assinado no final do ano passado para privatizar a utilização, as hidrovias aqui do Rio Tapajós, ele está diretamente associado a um outro projeto de dragagem do rio, que é cavar o rio para que ele fique mais profundo, para que embarcações grandes possam passar. Que embarcações? As que estão transportando os grãos de soja para serem escoados para a China, para serem escoados para outros países. Então, olha a relação, de novo, que a gente tem, né, do agronegócio com esses
outros projetos, outros empreendimentos que dizem que vão trazer progresso para a Amazônia, mas que vão alterar a vida das pessoas. O rio na Amazônia, ele é o caminho, né? Eles são as estradas que as pessoas no Sul e Sudeste conhecem. Aqui a gente utiliza os rios para interligar as comunidades, as pessoas, né? Para a vida, né? Aqui a gente tem ambulâncias, né? A gente tem lancha escolar. E aí você impactar um rio por conta de um projeto dito de progresso, né? De desenvolvimento, desconsidera todo um modo de vida da região. Então, as pessoas que estão fora daqui, elas precisam se posicionar contra esses projetos. Isso não vai trazer progresso. Pergunta para quem está aqui e que vive desse rio, se a gente quer, se essas pessoas querem que esse projeto venha para cá, se é esse o tipo de progresso que a gente quer. Então, assim, escolher representantes que representem os interesses da sociedade, isso é uma responsabilidade que nós todos temos, inclusive nesse ano, que é um ano de eleição. Isso a gente pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Né? Olhar para os senadores, olhar para os deputados, para os governadores, né? Exatamente. A gente tem que ter esse olhar para todas as esferas. E quando você me fala, sabe o que veio à mente? O Brasil, ele é reconhecido por ter um guia alimentar da população brasileira que fala de comida de verdade, de comida que é aquele agricultor familiar que leva, que trabalha, e é a comida que vai para a nossa mesa, né? Que ele cultiva. E aí, quando ela faz uma denúncia gravíssima dessa, né? De um decreto assinado, endossado pelo governo federal, que gere todo esse país, autorizando a privatização dos rios, que, como ela disse, são as vias de transporte daquela população ali, da região da Amazônia, do norte do Brasil, eu fico impressionada para poder passar, para poder dragar o rio, para permitir que embarcações maiores ele vai contra a política alimentar, de segurança alimentar brasileira. Por quê? Porque ela está abrindo a porta para os ultraprocessados, para essa comida que envenena, que mata a população. E é dados, fato. Agora, por exemplo, tem uma pesquisa que 62% dos brasileiros estão com sobrepeso. O que isso significa? Diabetes, a questão do SUS, problemas câncer, ou seja, não tem como essa cadeia não estar integrada. Ontem foi Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? E como que a gente vai combater o câncer, sendo que os próprios governantes, né, os nossos representantes, criam leis que nos beneficiam, mas ao mesmo tempo assinam decretos e acordos com o mercado que vão contrário a essa política, enfraquecendo a própria política pública de fortalecimento e de vida, de bem-estar da população. É uma coisa a se pensar. Eu acho que é uma coisa assim... Pode fazer. Não, agora só uma coisinha. Complementa e faz as suas considerações finais, que nós estamos terminando. Porque se deixar nós três aqui, a gente fica até depois da manhã. Verdade. É só um complemento com relação a essa questão da dragagem, né, de um outro impacto que é pouquíssimo conhecido, que o solo da Amazônia, ele também é rico em mercúrio. Mercúrio que está mobilizado na terra, no solo. Quando a gente faz a dragagem, que a gente movimenta esse solo que está nos fundos dos rios, a gente libera mercúrio diretamente para o rio, que é a vida. É de onde a gente tira os nossos alimentos, onde a gente tira o sustento, onde a gente toma banho, onde a gente pratica o turismo, né? Alter do Chão, aí, muito conhecida. Então, a gente tem vários problemas que, assim, não é progresso que está vindo para a gente, né? É destruição, né? E aí, assim, de mensagem final, as pessoas também pouco sabem que elas podem participar e que elas devem participar, né? A participação social, o controle social, ele não é só um direito que a gente conseguiu na Constituição de 1988, mas ele é um dever nosso, né? Então, assim, para além de fazer boas escolhas na hora da eleição, existem os conselhos municipais, estaduais,
de diferentes esferas. Vou falar especificamente da saúde, mas a gente tem de meio ambiente, a gente tem de cidade, a gente tem de assistência social, mas nós temos o Conselho Municipal de Saúde, onde 50% dos participantes desse Conselho Municipal são de usuários, são pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, ou seja, qualquer um de nós pode participar desse conselho, desde que a gente tenha também vínculo com alguma associação. Então, assim, vamos nos vincular a associações, associação de mulheres, associação de bairro, da igreja, né? Tem várias formas que a gente pode se associar e se inserir dentro de conselhos e participar. Atualmente, eu faço parte do Conselho Municipal de Segurança e Soberania Alimentar, aliás, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Santarém, né, onde a gente discute justamente, né, o alimento, não só como nutriente, mas também como fortalecimento do território na produção desse alimento de uma forma segura e saudável. E aí lá a gente faz várias discussões e a gente cobra o poder público de uma forma muito direta sobre o que queremos e como queremos. E todas as pessoas podem participar desses conselhos. Conselho de Meio Ambiente, né? Então, assim, procurem esses conselhos, participem dos encontros que acontecem. A cada 2 anos existem as reuniões, as conferências municipais de saúde, meio ambiente, diversos tipos de conferência, onde as pessoas podem ir lá e ver que proposta está sendo feita para o seu município, para o seu estado, né? O que eu quero de verdade. E aí a gente precisa se apropriar dessas ferramentas e fazer a nossa parte, né? Conhecer os lados, conhecer os prós e os contras, mas também ouvir as pessoas, porque elas sabem, né, elas estão no território, vivendo nos seus corpos, vivendo no seu espiritual, né, nas suas visões, aquele território. Então, elas sabem o que faz bem para elas e elas sabem o que faz mal, e a gente precisa ouvir mais essas vozes do território. Esse é meu comunicado, assim, né, minha fala final. Só tenho a agradecer. Você tem aqui em nós uma rede, o que você precisar, você pode. Eu penso que é muito importante esse processo de fortalecimento, né? A gente furar algumas bolhas, e de repente tem alguma coisa para a gente passar aqui, você manda para a gente manda para você, e vamos unir essas forças, né? Muito, muito obrigado, sucesso aí, continue sendo essa mulher maravilhosa, luta, com garra, e que prossiga. Obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo, Annelise, foi fantástico, né? A fala é tão enriquecedora que a gente só vai se reorganizando e vendo assim o quanto é importante a gente se mobilizar nessa causa, né? É uma causa coletiva, é uma causa de todo mundo, né? Não se resume só à Amazônia, não se resume só ao território brasileiro, É mas a ao vida, mundo né? todo. É a É a vida. vida de todas e de todos e de todos nós. E esse tema te atravessou, eu acho que vale a pena você compartilhar com uma mulher, né, que você conhece, e impactar mais pessoas para que elas tomem consciência do que a gente está falando aqui e também busquem atuar e agir em prol da vida de todas e todos nós. E outra coisa que eu também quero dizer é o seguinte: em tempos que a gente fala de justiça ambiental, numa crise ambiental que tem nos impactado sobremaneira, não tem como a gente fugir desse compromisso, né, Marcinha? Né, Annelise? É Esse um compromisso individual, mas individual coletivo, né? Nós damos conta, é difícil, mas construir um mundo que caiba vários mundos. É um problema que todos nós estamos enfrentando, né? Esse é um problema do nosso tempo. A gente tem condições de resolver mesmo. Vamos lá. Um beijo, muito obrigada. Tchau, Márcia, tchau, Tchau, Bruna. muito Obrigada. Tchau, obrigada. Annelise. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.